Quando eu era criancinha e pedia alguma coisa pro meu pai, pretendendo passar para ele a informação de que aquilo ali era importante para mim, ele me respondia assim: menino, você não sabe nem a hora que você tá com fome. Bom dia, soldados da madrugada. Vamos para a parte prática, vamos para o passo a passo aí para o jejum. O que eu devo fazer primeiro, qual que é o primeiro passo, qual que é o segundo passo, até eu consolidar o jejum como uma cultura, como uma prática na minha vida. Por que eu comecei falando sobre a frase do meu pai? Porque através do jejum foi que eu descobri que eu não sabia a hora que eu estava com fome. E por que eu digo isso? Porque geralmente os 3 primeiros dias de jejum são os mais difíceis. A gente sente desconforto, a gente sente dor de cabeça, a gente sente uma certa indisposição, alguns relatam até fraqueza. Mas com a prática do jejum você vai descobrir que isso não é fome. A gente atribui essas questões fisiológicas à fome, mas não é fome. E por que eu te digo isso? Porque eu já tive a oportunidade de fazer jejum de 7 dias. Enquanto eu gravo esse áudio, esse é o meu recorde, 7 dias. Mas eu te relato o seguinte: no 3º dia eu estava em sofrimento. Porém, no 7º dia de jejum, eu sentia tanta força, tanta disponibilidade, tanta disposição, tanta vitalidade, que eu poderia continuar até 10, 12, quem sabe mais dias. Porque eu não sentia fome. Então, quando você estiver passando pelo jejum, force o seu corpo o máximo que você conseguir, porque pode ser que esse desconforto dos primeiros dias seja como eu, seja apenas desintoxicação, seja o seu corpo pedindo por alimento. Então vamos para o passo a passo, propriamente dito, sem enrolação. Primeira coisa que você tem que fazer: nós aprendemos sobre os propósitos do jejum. A primeira coisa que você tem que ter em mente é saber qual que é o seu propósito. Por que você está jejuando? Se alguém te perguntar, você tem que ter convicção de qual é o seu propósito. Nós falamos ontem sobre os propósitos do jejum: direção divina, arrependimento, preparação espiritual, vencer um vício ou um mau hábito, intercessão por alguém ou uma transformação pessoal que você precisa. Deus quer te moldar e você, através do jejum, vai poder ouvir a voz de Deus e as orientações de Deus. Então o primeiro passo é definir qual que é o seu propósito. O segundo passo é escolher, antes de começar o jejum, qual que é o tipo de jejum que você quer. É um jejum total, sem alimento, sem água? É um jejum de alimento? É um jejum que você vai ficar sem comer, porém você vai beber água e vai beber líquidos sem açúcar? É um jejum parcial? É um jejum de frutas? Ou às vezes você pode escolher também um jejum de algo que você gosta muito. Não necessariamente uma coisa que você gosta muito. Mas vamos dizer, todos os dias eu tomo café e eu quero fazer um jejum de 7 dias sem tomar café. Deus aceita esse sacrifício. Deus sabe qual que é o seu pensamento, mas o importante é você definir isso antes de começar o jejum. Você não pode mudar as regras do seu jejum, ou pelo menos não deve mudar as regras do seu jejum durante o período de jejum. Defina antes do jejum o que é que você vai fazer. Terceiro passo: você vai escolher também quantos dias que você vai jejuar. Quando você for escolher o tipo de jejum, jejum total, jejum só de alimentos ou jejum parcial, você deve escolher também quantos dias, exceto se você tem um propósito como Daniel. O jejum de Daniel, ele é bastante falado. E as pessoas falam: Daniel jejuou por 21 dias. Se você for lá no livro de Daniel e buscar as informações na fonte, você vai entender que no 21º dia, Daniel teve a sua solicitação atendida. Daniel queria compreender uma mensagem e ele começou a jejuar até que ele compreendesse a mensagem. No 21º dia, o anjo chegou para ele e o anjo disse para Daniel: no primeiro dia sua solicitação foi atendida, mas as questões espirituais elas são tão fortes e tão intensas que o príncipe das trevas impediu o anjo de chegar até Daniel. Miguel teve que intervir para que o anjo pudesse. Essa batalha espiritual ficou durante 21 dias. Então, se você tem um propósito e que você quer que esse propósito seja realizado, até realizar esse propósito, então faça o jejum de Daniel. Mas não necessariamente o jejum de Daniel é de 21 dias. O seu jejum vai ser durante o período até você conseguir a bênção. Por exemplo, se você está estudando para um vestibular, se você está estudando para um concurso, não é
uma ferramenta ruim de se utilizar se você fizer o jejum de Daniel. Até passar, eu vou ficar no jejum. Até melhorar minha nota, eu vou ficar no jejum. Você pode fazer isso e Deus vai te honrar. Próximo passo, prepare-se espiritualmente e fisicamente. O que é preparar-se espiritualmente? É você, antes do jejum, já entregar o propósito do jejum nas mãos de Deus. E perceba que o propósito do jejum nunca é algo egoísta. Nunca é para algo da sua glória ou do seu benefício. O jejum, ele tem que ser para ajudar pessoas. Ele tem que ser em favor de pessoas. Ele tem que ser em favor do outro e não de você. Quando for para você, tem que ser para seu alinhamento espiritual. Deus quer que você tenha alinhamentos espirituais. Então, se você quer moldar sua mente, peça a Deus através do jejum e Deus vai te atender. Prepare-se espiritualmente diante de Deus, faça a oração, entregue o jejum nas mãos de Deus, mas prepare-se também fisicamente. E por que preparar fisicamente? Às vezes a gente está tão intoxicado que os primeiros dias de jejum são os mais terríveis. A gente acha que vai morrer. E não vai. Seu corpo tem reserva. Olha aí para o seu corpo. Olha aí para sua barriguinha. Olha aí para a pochete. Você tem reserva de gordura. Eu também tenho reserva de gordura. Então a gente não vai morrer por causa do jejum. Prepare-se fisicamente. Alimente-se bem antes do jejum. Porque se você se alimenta de porcaria, mais difícil vai ser o seu jejum. Quanto mais intoxicado você está, mais difícil vai ser o seu jejum e mais desconfortável serão os 3 primeiros dias. E por fim, determine o período de jejum. Eu já falei isso, né? Mas evite o legalismo. Deus não quer que você faça o jejum por uma barganha. O jejum não é uma penitência. O jejum também não é uma competição. E talvez eu tenha usado até uma palavra errada aqui. Eu falei de recorde. O meu recorde é o máximo que eu jejuei. Isso não é recorde. Eu não estou disputando nada com ninguém. Eu finalizo o áudio de hoje com um texto da Bíblia. A Bíblia diz em Filipenses 3, verso 17 em diante: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Isso aqui significa que nós somos moldados pelo exemplo. Ande com pessoas que querem jejuar também. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E agora o apóstolo Paulo vai falar quais são as características dos inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, é o estômago, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que Deus abençoe sua vida. A palavra de hoje é vida. Vida. Me mande a palavra de vida se você tem meu contato.